Pessoal, em direito constitucional, a gente vai abordar o primeiro ponto do edital, que é a Constituição, conceito, concepções, teorias e classificação. Bom, conceituar a Constituição em si é algo bastante subjetivo, assim, e varia muito de acordo com o contexto histórico em que o conceito está inserido. Mas numa concepção bem simplista, digamos assim, a Constituição pode ser entendida como o modo de ser de um Estado, de uma comunidade, de uma sociedade. Ela é formulada com o intuito primordial de organizar o Estado e impor direitos e garantias fundamentais. A Constituição, o Bernardo Gonçalves Fernandes, ele fala no seu livro que a Constituição ela é muito mais antiga do que se pode imaginar. Você pensar em uma Constituição feita para organizar o Estado, ela, de certa forma, remonta até a antiguidade. Porque desde que o mundo é mundo, o homem se organiza de alguma forma naquele meio social. É o que se chama de Constituição material. Não tem um documento escrito, uma cerimônia solene, uma formalidade, mas, de certa forma, há regras ali, ainda que implícitas, ainda que sem um documento, que organiza a sociedade. Mas é claro que, assim, o constitucionalismo moderno, ele só ganhou ares aí com o advento das revoluções burguesas. Revolução Francesa, Revolução Gloriosa. Aí a Constituição, de certa forma, foi tomando um caráter mais formal, traduzindo-se num documento escrito que rege as relações, que rege o Estado, organiza os poderes, impõe limitações ao soberano, impõe direitos e garantias fundamentais, ainda que só de primeira geração. Então, a Constituição ela passou por um processo de evolução, mas ela pode ser entendida como um documento, escrito ou não, que organiza o Estado, um modo de ser daquele Estado, daquela sociedade. Em termos de concepções, estudiosos, cada um ao seu tempo, em seus lugares, procuraram criar critérios para explicar o que é a Constituição, o que organiza a sociedade mesmo. É um pedaço de papel? É a norma? São os valores de uma sociedade? É a decisão de um povo? Então, isso vai variar de acordo com a concepção de determinado estudioso. E a doutrina, assim, grosso modo, costuma elencar 4 concepções tradicionais, que são elas: sociológica, de Ferdinand Lassalle, política, de Carl Schmitt, jurídica, de Hans Kelsen, normativa, de Conrad Hess e cultural, de Peter Heberle. O Bernardo Gonçalves, ele costuma aglutinar a concepção normativa e a jurídica só como jurídica. Marcelo Novellino, por outro lado, faz essa distinção. A Constituição Sociológica de Ferdinand Lassalle foi formulada em 1863 na Prússia. E ele dizia basicamente o seguinte, olha, a Constituição, a bem da verdade, ela deve ser entendida sob a ótica de fatores reais de poder. O que organiza a Constituição, na verdade, são fatores reais de poder. Militar, religioso, econômico. E aquela Constituição escrita, ela é mais ou menos um pedaço de papel que acaba ficando obsoleta de acordo com a evolução da sociedade. Ok?
Constituição Política de Carl Schmitt, escrita na Alemanha em 1928, apregoava que a Constituição, na verdade, é fruto de um poder decisório do povo. É a vontade política que a antecede. Ele diferencia a Constituição propriamente dita de leis constitucionais. Ok? A Constituição Jurídica de Hans Kelsen, escrita na Áustria em 1925, é aquela que depois evolui para a teoria pura do direito. Ele diz que o fundamento da Constituição é o próprio direito, é uma norma pura do dever ser. Ele diferencia o sentido lógico do jurídico do sentido jurídico positivo. Ok? A concepção normativa de Konrad Hesse, escrita na Alemanha em 1959, é que assegura a força normativa da Constituição. Ela dialoga com a concepção sociológica lá de Ferdinand Lassalle. E ele diz que há um condicionamento recíproco entre a Constituição real e a Constituição escrita, porque a Constituição escrita ela não é só um pedaço de papel, ela tem força normativa e ela vincula. Ela prescreve normas de dever ser e não tão somente do ser. Portanto, há uma troca dialética entre estes fatores reais de poder e a Constituição pedaço de papel, entre aspas. A Constituição Cultural de Peter Heberle é a que fala que não há só um fundamento para a Constituição, mas sim vários, podendo unificar, combinar as concepções anteriores. Ele diz que a cultura condiciona a Constituição, mas, por outro lado, a Constituição também condiciona a cultura. É uma troca dialética. É como o rock, que influenciou a geração, mas a geração também influenciou o rock. A cultura traz essa troca dialética com a sociedade, ao mesmo tempo que condiciona, ela é condicionante. Em termos de classificação, pessoal, tem muita classificação. No livro do Bernardo Gonçalves, por exemplo, se formos olhar a classificação, tem mais de 30 e vai embora. A gente vai trabalhar de forma bem rápida 11 classificações, as mais recorrentes, as mais básicas, digamos assim. A Constituição se divide em Constituição formal e material, quanto ao seu conteúdo. Já falamos dessa distinção quando falamos da evolução da Constituição. Então, formal, escrita, dotada de supremacia, material, conjunto de normas escritas ou não, que dizem respeito às matérias tipicamente constitucionais. Quais são as matérias tipicamente constitucionais? Organização do Estado e dos poderes e imposição de direitos e garantias fundamentais. Quanto à estabilidade do processo de reforma, rígida, flexível, semirrígida ou semiflexível. Quanto à forma escrita ou não escrita. Quanto ao modo de elaboração dogmática ou histórica. Quanto à origem promulgada, outorgada, cesarista ou pactuada, e quanto à origem democrática. Quanto à extensão sintética, analítica. Quanto à ideologia ou à dogmática, ortodoxa ou eclética. Quanto ao sistema preceitual ou principiológica, quanto à unidade documental orgânica ou inorgânica, quanto à finalidade, garantia, balanço ou dirigente, vai depender qual o viés daquela Constituição, passado, presente ou futuro. E quanto à ontologia, a relação do texto com a realidade social, ela é normativa, efetiva? Ela é nominal, inefetiva? Ou ela é semântica?
efetiva, mas ilegítima. Vai variar aí da relação entre o texto da norma e o seu cumprimento. No Brasil, por exemplo, temos uma Constituição nominal. Por quê? Porque o nosso texto, embora repleto de garantias, na prática ele é muito pouco efetivo. Direito à moradia, saúde, educação, servem de parâmetro. Isso, sem sombra de dúvida, são verdadeiras metas e diretrizes para o nosso Estado democrático de direito, mas é muito pouco efetivo, é muito pouco concretizado no mundo real. Essas são as classificações mais tradicionais, mais utilizadas, mais cobradas. Então, foi uma visão aí geral de conceito, concepções e classificação.